Bom dia, galera do terceiro ano. Esse primeiro slide mostra uma revisão daquilo que nós estudamos, tá? Na primeira lei de Mendel. Então, nós temos dominância, codominância e alelos múltiplos. Dominância é aquilo que eu já ensinei em sala de aulas para vocês, aonde eu tenho o dominante e o recessivo. Eu usei bastante o exemplo do albinismo, né? O albinismo é um problema na pigmentação da pele do indivíduo. E ele é representado pela letrazinho e ele é recessivo. Então, é o primeiro caso ali. E a proporção fenotípica e genotípica para vocês? Tá lá embaixo no slidezinho. A codominância é aquele que você não tem dominância. Também tem a proporção típica lá, né? A proporção fenotípica dele. Então, tá lá embaixo para vocês também. E alelos múltiplos, eu usei o exemplo da tipagem sanguínea e da pelagem do coelho, tá? Vocês fizeram atividade bastante sobre o sistema ABO, que é a tipagem sanguínea. O A, o B, o AB e o O. Aí tem os fenótipos deles, né? Vocês fizeram atividades, os cruzamentos e tem o fator RH. Então, espero que vocês assistam os próximos slides, os próximos vídeos, que vão ajudar a resolver os próximos exercícios. Agora, nós vamos falar sobre a segunda lei de Mendel. Aí, galera, agora a segunda lei de Mendel, tá? A lei da segregação independente. Segregação independente. São duas ou mais características que se localizam em um mesmo par de genes. Então, gente, lá na primeira lei, eu tinha uma característica que determinava os genes. Agora, na segunda lei, nós vamos ter duas características. Então, na primeira lei, nós éramos monohíbridos. Agora, nós vamos ser dihíbridos. Por quê? Nós vamos ter duas características, tá? E, por exemplo, lá na primeira lei, eu tinha azão e azinho. Cruzava com outro azão, azinho. Então, eu tinha apenas essa característica. Segunda lei, eu vou ter azão, azinho e bezão, bezinho. Duas características, dois genes para determinar a característica do indivíduo. Vou falar das ervilhas porque é o que a gente já vem trabalhando, é o que Mendel trabalhou, mais fácil para vocês poderem entender essa sequência, tá? Vou mostrar essas diferenças da segunda lei de Mendel. É muito legal, vocês vão gostar e vão gostar de fazer o quadro também, tá? Vamos lá. Esses slides da segunda lei. Aí tem um quadrinho, né? Que a gente vai montar. Na primeira lei a gente montava um quadro com 4. Agora a gente monta um quadro com 16. Então, por quê? Porque agora nós vamos ter duas características. Vamos trabalhar com a ervilha, tá? O A representa a cor da semente e ela é amarela. O azinho é o verde, então ele é recessivo. O azão representa a cor amarela e o azinho representa a cor verde. O bezão é a segunda característica. O bezão é lisa, sementes lisinhas, e o bezinho, as sementes rugosas. Vocês podem observar aí nos desenhos, tá? Então, primeira coisa, na F1 ele tem um cruzamento de dois indivíduos que são de sementes amarela lisa. Então, vocês podem observar que a professora falou duas características. Sementes amarela e a textura dela que é lisa, tá? Então, vocês vão fazer o cruzamento de dois heterozigotos. Primeira coisa que a gente tem que fazer é produzir os gametas, tá? Eu vou produzir do primeiro gameta, né? Azão, azinho, bezão, bezinho. E depois do outro gameta, certo? Cada um desses indivíduos produzem 4 gametas, que vão ser colocados na parte superior. E na paralela, do lado ali, os outros 4. Vocês observarem nesse quadro aí. Vamos lá. A primeira semente amarela ali, amarela lisa. Eu vou juntar um azão com um bezão. Depois eu vou pegar o azão com bezinho, o azinho com bezão e o azinho e bezinho. Agora eu vou pegar a segunda semente amarela, o quê?
lisa e vou colocar ali na lateral. Aí vai ser o quê? Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e depois azinho, azinho. Depois, dentro do quadro, eu vou começar a juntar, como na primeira lei. Só que lá na primeira lei era uma característica só, agora são duas. Então, o primeiro quadrinho ali, ó. Azão, azão, bezão, bezão. E depois, azão, azão, bezão, bezinho. E assim por diante. Vocês podem observar que vai montar o quadro de 16. Aí presta atenção nas características. Por que tem a coloração vermelha, ou desculpa, amarela lisa? Olha lá, são 9. Mas são quantas em quanto desse quadro? 16. Então são 9 em 16. Vocês podem contar. São 9 sementes. Amarela e lisa. E são 3 sementes amarela rugosa. E são 3 sementes também, o que? Verde lisa e uma semente verde rugosa. Então lá embaixo você tem na F2 lá, essa é o resultado desse quadro aí. E se você for analisar a proporção fenotípica dele, fenotípica é 9, 3, 3 e 1, tá? Agora nós vamos para o próximo slide. Olha lá, galera, se vocês observarem aí, ele tira a letra A, né? Ele para de usar a letra A e usa V, tá? Para sementes de coloração, né? Amarela e Vzinho para verde. Errão para lisa e errinho para rugosa. Aí ele mostra uma outra forma de você estar produzindo os gametos. Mostra o cruzamento de novo, aí ele mostra aquela proporção que a professora falou, que é a proporção fenotípica. O que é fenótipo? É a característica do genótipo. Olha lá, 9 por 3 por 1. Aí ele coloca certinho, ó, 9 por 16, sementes amarela, lisa. 3 em 16, sementes verde, lisa. Tá? Aí ele põe 3 em 16 sementes amarela rugosa e uma semente verde rugosa. Então, depois que o Mendel fez esses cruzamentos, ele concluiu que a cor e a textura das sementes eram independentes uma das outras e os pares de genes segregavam de forma independente. Então, esta é a conclusão e por isso recebeu o nome de segunda lei de Mendel ou lei da segregação. Ok? Vamos lá, galera, continuando, né? Então, olha lá, como eu separei aqui, fiz no quadrinho separado, a cor da semente e a textura da semente. Aí eu coloco os resultados. Por exemplo, no primeiro quadrinho lá, cor de semente. Quantas sementes amarelas eu tenho? 3 em 4. Quantas sementes verde eu tenho? 1 em 4. Agora vamos para a textura. Quantas lisas eu tenho? 3 em 4. Quantas rugosas eu tenho? 1 em 4. Eu fiz separadamente? Fiz. Mas para chegar ao resultado da segunda lei, eu tenho que multiplicar as probabilidades das proporções fenotípicas. Por exemplo, eu quero saber sementes verde e lisa. Quantas verdes eu tive? 1 em 4. Quantas lisas eu tive? 3 em 4. Então, eu vou multiplicar a fração 3 em quarto vezes 1 quarto, que vai dar 3 em 16. Eu vou chegar ao resultado daquele quadro lá de 16 que eu fiz naquele slide para vocês. Então, existem duas maneiras de se resolver os probleminhas de genética da segunda lei de Mendel. Ou eu resolvo pelo quadro 16, ou resolvo pelo quadro da primeira lei de Mendel, separando, mas eu tenho que multiplicar as probabilidades depois, tá? Para chegar ao resultado, entenderam? Bom, galera, esse é o último slide nosso, né? Tem um exercício, logicamente que eu vou ser tão legal como vocês me conhecem, né? Eu não vou dar a resposta e vou esperar as respostas lá na hora da nossa conversa, se vocês colocarem lá no caderninho a resposta e depois me falarem, só para me ver quem está assistindo meu videozinho. Até o próximo vídeo, estou com saudade de vocês. Beijos!